Então vamos dar continuidade agora de Lucas capítulo 2, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E naquele tempo apareceu um decreto de César Augusto, ordenado o recenseamento de toda a terra. E no capítulo 2, Lucas fala assim: este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. E no capítulo 3, Lucas fala assim: toda ia se alistar-se cada um na sua cidade. E no capítulo 4, Lucas fala assim, do versículo 2, do capítulo 2, versículo 4, diz assim: também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa da família de Davi. José era da família de Davi. E no versículo 5 diz assim: se alistasse com sua esposa Maria, para que estava grávida. E no capítulo 6 diz assim: estando ela ali, completamente-se ao dia dela. E no capítulo 7, no capítulo 2, do versículo 7, diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo em faixas, reclinou-se num presépio, porque não havia lugares para eles na hospedaria. E no versículo 8 diz assim: havia lá ao redor uns pastores que vieram guardavam seus rebanhos nos campos durante as vigilância da noite. E no versículo 9, no capítulo 2, diz assim: um anjo do Senhor apareceu-lhe e glorificou ao Senhor, refugiu ao redor deles e ativaram grande temor. Aí os pastores que cuidavam das ovelhas ficaram com medo, né? Porque deu um clarão muito grande, que era tarde da noite, de madrugada. E eles ficaram com medo, né? Porque nunca viram aquilo. E um anjo veio e se apresentou para ele no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 2 de Lucas. Fala assim: e o anjo disse-lhe: não temas, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11 diz assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. O anjo falando para os pastores. E no capítulo 2 do versículo 12 diz assim: isto vos servirá de sinal, e encherei um recém-nascido envolvido em faixas e pôs numa manjedoura. Manjedoura é onde que tinha os animais que se alimentavam, né? Não tinha outro lugar para o menino nascer. Nasceu lá
numa manjedoura, que para nós aqui é uma estrevaria, é onde os animais posam para se alimentar. E no capítulo no capítulo 2, do versículo 13, diz assim: e substituamente o anjo se juntou uma multidão do exército celestial que louvava a Deus e dizia: glória a Deus nos mais altos do céu, e na terra paz aos homens objetos de beneficência divina. Os anjos louvavam a Deus, né? E no capítulo 2, do versículo 5, diz assim: depois que os anjos os deixaram, voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou ao que o Senhor nos manifestou. Aí saíram correndo e foram ver o nascimento, ver o menino que tinha nascido, porque veio do céu um aviso para eles ir lá ver o Senhor que nasceu, e o menino de Jesus nasceu. E no capítulo 2, do versículo 16, diz assim: foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. No capítulo 17 diz assim: vendo-o, contemplaram e que se lhe havia dito a respeito do menino. E foi os primeiros que visitou nosso Senhor Jesus Cristo, foram os pastores que cuidavam das ovelhas nas montanhas, para os lobos não pegar, para não ter alguma coisa que acontecesse com eles posavam, tinha em turno de pastores que posavam cuidando das ovelhas. E no capítulo 2, do versículo 18, diz assim: todos os que ouviram admiraram-se as coisas que ele contavam aos pastores. Os pastores falaram para Maria, para José, o que aconteceu. E no capítulo 19 diz assim: e Maria conservava todas estas palavras mediante no seu coração. Ela gravava tudo no coração dela. E no capítulo 2, do versículo 20, diz assim: voltaram os pastores e glorificando, louvando a Deus, porque todos os que tinham ouvido, visto que estavam de acordo com o que lhe foram dito. Eles acreditaram no que os anjos falou. E no capítulo 21 diz assim: completando foram os 8 dias para ser concedido, o menino foi-lhe posto em nome de Jesus, como tinha chamado o anjo antes do Senhor, concebido no seio eterno. E no capítulo 22, no versículo 22, diz assim: concluiu os dias de sua purificação segundo a lei de Moisés. Levaram-se a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Eles levaram ele para apresentar ao Senhor lá para apresentar ele para poder eles conhecer, né, para saber, né. E no capítulo 23 disse assim: e conforme que estava escrito, a lei do Senhor de todo primogênito seus masculinos será com segredo ao Senhor. Então Deus que abençoe. Jesus Cristo ama todos vocês. Deus, louvado a Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.